A gente recebeu de 2024 um frenesi em relação ao Bitcoin, né? A moeda bateu 100 mil dólares de valor pela primeira vez. E agora, o ano de 2025 também promete trazer muitas emoções e interesses sobre esta criptomoeda e também sobre criptoativos no geral, com a posse de Donald Trump de volta à presidência dos Estados Unidos. O Investir para Viver hoje fala sobre o cenário para as criptomoedas e também tira, claro, algumas dúvidas. Eu estou aqui com dois convidados mais do que especiais. O Pedro Lapenta, chefe de análise da Hashdex. Pedro, bem-vindo. Muito obrigado pela sua presença aqui. Uma honra. E também o Thiago Ribeiro, CEO e fundador da C9 Tech. Thiago, bem-vindo também. Obrigado, prazer estar aqui participando. Eu queria começar perguntando para você, Pedro. Falei sobre o frenesi em torno das criptomoedas, especificamente do Bitcoin, que a gente herdou do finzinho de 2024 e chegamos agora em 2025, né? O que está acontecendo? Por que as pessoas estão cada vez mais falando sobre isso? E como que essa moeda chegou a 100 mil dólares no final do ano passado? Primeiramente, obrigado pelo convite. Acho que vale a pena contextualizar um pouco. O Bitcoin tem 16 anos de idade, né? E mesmo assim, a gente acha que ele está no comecinho, né? Que a sociedade ainda está começando a entendê-lo, para que serve, para que veio, como funciona, qual problema ele resolve. Né? E alcançou, de fato, ao longo de 2024, os 100 mil, chegou a 108 mil, caiu um pouquinho, e agora já está de volta em torno dos 100 mil. E esses 100 mil, né, vindo de zero, né, 16 anos atrás, nasce uma rede, né, num fórum. A gente até publicou uma matéria esses tempos atrás falando sobre os bitcoins perdidos, e as histórias são geralmente de pessoas que perderam, porque estava num HD, que foi jogado fora, num lixão, 10 anos atrás, era outro valor. Hoje essas pessoas estariam bilionárias se elas conseguissem. Pois é. Tem alguns casos, né? E esses 100 mil dólares, o que significa, né? Isso significa em torno de 1,9 trilhões de dólares de valor de mercado, né? Então, o Bitcoin hoje é um ativo de quase 2 trilhões de dólares, né? E ganhando, né, notoriedade, ganhando institucionalidade somente a partir do 15º ano no mercado americano. Alguns outros mercados, né, vêm regulando a tecnologia, o acesso à tecnologia, o acesso à compra e venda do ativo há bastante tempo. O Brasil é um dos pioneiros nesse mercado. A Hashdex é um exemplo vivo disso, né? Nós fizemos parte dessa abertura do mercado aqui no Brasil. A empresa tem 7 anos. A gente lançou o primeiro ETF de cripto do mundo. Sucesso absoluto, né? E a gente vem há 7 anos nessa pegada aí de trazer, né, o acesso a criptoativo de maneira regulada. E o que está acontecendo, de fato, é que ele está sendo, né, principalmente o Bitcoin, tá? Mas tem toda a classe, né? Toda a tecnologia blockchain está sendo incorporada, está sendo regulada nos maiores mercados do mundo e, na verdade, toda essa movimentação de 2024, 2025, né, boa parte vem por conta dos Estados Unidos, como você colocou. Né? Então, você teve, ao longo de 2024... No caso, os ETFs de Bitcoin. Então, o mercado institucional ou regulado de acesso a criptoativos nos Estados Unidos estava, né, praticamente fechado. Você tinha algumas exchanges, né, algumas bolsas relevantes, mas o mercado de ETF, que é o maior canal hoje em dia de acesso de investimento no mundo, né, e cresce a taxas muito grandes há bastante tempo, não estava aberto ainda. Né? Então, teve uma reviravolta, vamos dizer assim, legal nos Estados Unidos ao longo desses últimos anos, principalmente durante o governo do Joe Biden, que não apoiava claramente, explicitamente a tecnologia, mas por conta da indústria ter se organizado, né, com lobby, né, nos Estados Unidos, o lobby é uma atividade regulada, mas com o intuito de educar, porque as pessoas tinham pouco entendimento para que serve, como funciona. E, ao longo de 2024, conseguiu uma reviravolta na SEC, que é a CVM, né, a Comissão de Valores Imobiliários dos Estados Unidos, e em janeiro de 2024 foi lançado, né, foi autorizado pela SEC o lançamento dos primeiros ETFs de Bitcoin à vista. Né? Então, aquilo, né, culminou com uma demanda muito grande que estava reprimida, aparecendo. O ETF de Bitcoin em 2024 se tornou o maior lançamento de ETF de todos os tempos. Né? E no primeiro ano atraiu 35 bilhões de dólares. Então, maior sucesso. E acordou meio que a sociedade americana, já estava, né, meio engajada no assunto, mas finalmente viram que é um ativo que tem função para a sociedade, tem função nos portfólios, né? Tem essa questão de escassez absoluta, um ativo que é programado na sua origem para ter somente 21 milhões
para sempre, né? E a blockchain, né, descentralizada, e o Proof of Work, que é um mecanismo de consenso, entra muito no técnico aqui dessa rede. É o que garante que somente haverá 21 milhões, né? E aí a sociedade começa a falar, isso aqui tem uma função de reserva de valor. Eu acho que o ETF, eu queria te provocar nessa questão também, ele criou para investidores, porque a questão é, por exemplo, um investidor institucional, um gestor de um grande fundo, ele tem limitações do tipo de ativo que ele pode colocar dentro da carteira dele, né? Quando você cria um mecanismo, um canal para ele investir em criptoativos via bolsas tradicionais, né, que é o ETF, comprar o ETF de Bitcoin da BlackRock. Sim. Eu acho que tem um pouco do sentimento do por que não? Por que não me expor um pouco? Eu vou colocar 1%, 2%, 3%, 4%. Dificilmente, né, um investidor desse porte vai se concentrar num ativo só, mas simplesmente porque a valorização caminha de uma maneira que se eu colocar 2, 3, 4, 5% da minha carteira em criptoativo, em Bitcoin nesse caso, e ele tiver no ano que vem o comportamento que teve no ano passado, isso dá um retorno adicional muito bom, assim, né? Por que não fazer? Eu acho que isso foi trazendo um pouco do interesse das pessoas para esse momento. Eu queria jogar um pouco para você agora, Thiago, olhando para a situação do Brasil. Beleza, entendemos que os Estados Unidos começaram esse processo a partir do ano passado, mas qual que é a situação aqui no Brasil? Você já tem essa experiência também, né? O que eu gosto de falar quando a gente fala do Bitcoin em si, a população em geral ela tem muita dificuldade de entender na origem o que é um ativo, mas quando ela tem um carro, uma casa ou um bem, é fácil de você tangibilizar porque ele é material, ele está ali na sua frente. Então, o que é o grande advento do Bitcoin? Foi a primeira rede, a primeira tecnologia a poder criar um ativo digital que ele não está materializado na sua mão, entendeu? Então, tipo assim, ele existe um ativo que ele está numa rede descentralizada. E por que vale tanto, né? Porque, assim, a partir do momento que você criou uma nova tecnologia que permite que você tenha um ativo de valor de forma digital e transparente, imutável, rastreável, ele é o primeiro do advento dessa nova tecnologia. Então, aí, quando você compara um pouquinho com o início da internet, o que a gente vê do Bitcoin? Basicamente, ele é a primeira moeda, a primeira nova tecnologia que conseguiu gerar isso e gera atenção, porque a partir do momento que as pessoas começam a entender que existe um ativo digital e que está em uma rede segura, transparente, descentralizada, as pessoas começam a entrar, que é o caso que está acontecendo agora com os Estados Unidos, no Brasil, que as instituições começaram a entender, que são os ETFs, são os fundos, falaram, putz, esse negócio de verdade tem valor e aí é uma questão de mercado de oferta e demanda. Quanto mais gente entender o que é esse ativo digital e começar a querer participar dessa nova tecnologia, como em 2008 teve o boom da internet, as pessoas tentando entrar, vai acontecer o quê? Quanto mais a gente tentar comprar, mais o preço vai subir. Oscilando, óbvio, dentro do que acontece no mercado. E o que a gente entende hoje, por exemplo, quando a gente trabalha mais na parte de infraestrutura, é que não é que o mercado está olhando para a blockchain. O mercado está mudando a tecnologia, que no passado, por exemplo, você trabalhava com dinheiro em espécie, e nos anos 80 veio o cartão, que foi uma grande ruptura, só que o cartão ele precisa de vários agentes para poder garantir a segurança. Então você tem processador, adquirente, bancos, que são vários agentes que juntos conseguem fazer que a transação ocorra, o saldo seja liquidado de uma maneira segura. A blockchain, o Bitcoin, as criptomoedas, elas provaram que não é mais necessário usar a infraestrutura anterior. Você consegue realizar transações seguras, muito similar ao Pix, que é centralizado, mas que funciona de uma maneira rápida, segura, transparente, e as pessoas começam a usar isso e nem percebem. Então, assim, o que eu vejo, a partir do momento que as grandes instituições, grandes bancos, grandes empresas começam a verificar que o Web3 e blockchain são uma nova infraestrutura e começam a entrar de cabeça nisso, todo mundo acaba falando, putz, a Bitcoin foi a primeira moeda criada, vou ter uma reservinha dessa primeira moeda como uma reserva de valor. E o mercado vai aumentando. Quando o mercado aumenta, o preço tende a aumentar da mesma maneira. Isso não é uma coisa contínua, né? Então, tanto que a gente vê a oscilação que acontece, mas eu acho que para o grande público, assim, que quer entender o que a gente está falando, é o seguinte: o ativo digital,
ele é um ativo igual à sua casa, igual ao seu carro, só que ele é ele é um código, né? Ele é digital. Então, assim, isso tem valor, isso não consegue ser replicado. A Bitcoin, as criptomoedas são a nova tecnologia de movimentação de ativos. Então, a tendência é que tudo vá ser tokenizado ao longo dos próximos anos como uma nova infraestrutura. Como o comércio passou a ser digital, os ativos passam a ter sua representação digital, que antigamente eles tinham isso só de forma física. Então, ele é um mercado que, no meu entendimento, porque a gente trabalha com isso, mas assim, a gente entende que nos próximos 5, 10 anos, o Bitcoin e as criptomoedas, que cada uma tem uma característica para atender uma determinada função, tendem a se valorizar e crescer ao longo dos anos. Óbvio que quanto mais governos como o Donald Trump, o Brasil aqui também com o CBDC, que tem o Drex, né, que está rodando, a ideia é que esse mercado cresça, né? Aí a velocidade, aí a oferta e demanda vai gerenciar. Né? Eu queria propor uma separação, de certa forma, entre Bitcoin e a tecnologia blockchain. A tecnologia blockchain, de fato, tem um potencial revolucionário que agora já é bastante evidente. Você tem que ser muito negacionista para falar, não tem valor. É evidente, os governos estão incorporando isso. Você citou o Drex como uma iniciativa made in Brazil, assim, né? Mas o Bitcoin ainda é alvo de muita polêmica. Até aquela famosa provocação do Warren Buffett, que ele falou, um imóvel gera aluguel, uma ação gera dividendos, um Bitcoin não gera nada. Apesar do Bitcoin não gerar nada objetivamente, há um interesse brutal e ele, no mínimo, gera valor. E gera valor como nunca gerou antes. Qual que é a relevância, Pedro, eu queria jogar isso para você, do Bitcoin, pensando nele como um investimento? Em que tipo de estratégia ele cabe? Porque, de fato, ele não é um ativo que gera outra coisa, ele é a mera sujeição à oferta e demanda, né? Mas, independente disso, está na carteira de cada vez mais pessoas, né? Tem duas vertentes, né? Uma é que a gente, pelo menos, enxerga hoje, nesse momento, o Bitcoin como uma reserva de valor emergente, reserva de valor digital emergente, tá? A gente acha que tem características de reserva de valor como o ouro tem, né, muito similares, né? E o ouro é um ativo usado há milhares de anos com esse propósito, né? Guardar valor no tempo, devido às suas características de escassez, de durabilidade, entre outras mais. Mas o Bitcoin ainda está no seu 16º ano. O ouro tem, né, desde que existe o mundo, existe ouro. E as pessoas já conhecem o ouro, então já tem uma tranquilidade. O ouro aqui no Brasil, ele não é muito difundido, o conceito de ouro, tá? A gente aqui mas o comportamento dos contratos tende a ser bem diferente, né? No sentido que, assim, em momentos de estresse do mercado, o Bitcoin também tende a cair, enquanto o ouro tende a subir, ou pelo menos a volatilidade do valor dos contratos de ouro é bem menor do que a do Bitcoin. Com certeza, de volatilidade. É uma comparação que tem suas limitações. Né? Por isso que a gente acha que é emergente, entendeu? Perfeito. Por isso que eu coloco que é uma reserva de valor digital emergente e que está em processo de adoção pela sociedade, como o ouro, há milhares de anos atrás, passou pelo seu processo de adoção como reserva de valor, até meio de troca em alguns momentos. Aqui também você tem a questão de meio de troca. Mas, enquanto isso, né, você está apostando hoje, né, que a sociedade vai continuar nesse processo de adoção. Mas, na sua visão, o Bitcoin já virou uma reserva de valor ou ele está em processo de se tornar? Reserva de valor é um conceito quase que social, assim, é um consenso social. Né? O ouro vale o que vale, porque o ouro, igual ao Bitcoin, não produz nada. Que é para sua fala do Warren Buffett. Né? Ele brinca lá que se você somar todo o ouro do mundo, né, talvez é um bloco do tamanho de um prédio desse aqui, e a única coisa que ele faz, ele fica parado lá e você fica lustrando ele. Né? Ele não faz mais nada. O Bitcoin, o ativo em si tem um pouco dessa característica, ele não produz renda, né, ele não gera nada, né, não tem renda nativa dentro da rede. Para você ter renda, você precisa ir para outras camadas, fazer outras atividades com aquele ativo. Então, ele tem características similares de não produzir fluxo de caixa, como a gente gosta de olhar um instrumento de renda fixa ou um instrumento, ou uma ação de uma empresa, né, que você projeta e traz a valor presente para uma taxa de desconto. Né? Então, o jeito que a gente encontrou, o mercado, né, consensual até hoje, de valorar o Bitcoin é de forma relativa. Né? Reserva de valor é muito mais do que o ouro. Tá? Um imóvel uma obra de arte, relógios,
itens de valor, itens que mantêm valor no seu tempo, podem ser considerados reserva de valor no conceito. Então, assim, essa primeira pernada do Bitcoin, na minha opinião, nossa opinião, é que ele está indo atrás da reserva de valor mais conhecida, que é o ouro. E o ouro tem aproximadamente 20 trilhões de dólares de mercado, contra 2 do Bitcoin. Tá? Esses 20 é uma conta aproximada, que a gente não sabe todo o ouro que está minerado, né, que não está debaixo da terra, ou no fundo do mar, ou sei lá onde que está. Né? O que a gente sabe é o que tem uma aproximação, o que já difere um pouco do Bitcoin, que você tem precisão cirúrgica de quanto tem, né? Auditável por qualquer pessoa, a qualquer momento, 24/7, e além de ser uma rede, porque o ouro não é uma rede. Né? Então, você está indo nessa fase de investimento de 2, a gente acredita de 2, para buscar, talvez, nesse primeira pernada, os 20 trilhões de valor de mercado que o ouro tem. Porque a sociedade está conhecendo o ativo, está vendo que tem características muito similares de reserva de valor. A gente acha que ele é melhor do que o ouro como reserva de valor, por conta dessas características de mutabilidade, transparência, tudo que a gente falou e o Thiago também comentou. Mas isso demora. Tá? Então, por isso que é emergente. Essa é a aposta, é você acreditar que vai continuar. E 2025 e 2024, voltando para a sua primeira pergunta, trigou, né, um grande momento institucional no mercado americano, que é o maior mercado de capitais do mundo. Né? E aí a gente está vendo agora o Bitcoin sendo considerado em portfólios tradicionais. Portfólios de renda fixa, portfólio de ações, né? e com percentuais cada vez maiores, porque ele traz o benefício da diversificação e ainda está numa fase, que a gente acha, de altos retornos. Tá? Daqui a algum tempo, o retorno vai diminuir. Continuará tendo alguma volatilidade, tá? Alta, embora a volatilidade é decrescente. Se você olhar historicamente, a volatilidade tem sido decrescente, conforme o ativo vai ganhando tamanho. Mas ele vai ter volatilidade, tem espaço nos portfólios e as pessoas estão começando a ver que traz um benefício de diversificação. Tá? E te traz um retorno adicional, te trouxe, né? A gente está olhando para trás, mas a gente continua acreditando que para frente vai continuar. Um retorno muito interessante. Né? Então, a gente, como o Bitcoin como um todo e a classe de ativos como um todo, a gente acha que nos próximos 5, 10 anos talvez seja a maior oportunidade de investimento que existe no mundo. Em escala, porque é da ordem de trilhões. Não é um investimento de nicho, de 5 milhões ali, 10 milhões ali, entendeu? Em dólar. Então, a gente arrisca dizer assim, que nesse ciclo talvez a gente saia de uma capitalização total de mercado. Né? O Bitcoin é 2, o restante é em torno de 1 e pouquinho, que soma 3, para talvez 10 nesse ciclo. E se olhar, né, e tentar imaginar, e é muito difícil a gente olhar lá atrás como é que era a internet. Você fala, pô, eu vou te explicar como é que era a internet em 1995 aqui, e a gente imaginar que a gente já está fazendo streaming aqui, Você ia imaginar, mas você fala, caramba, como é que eu vou fazer isso aqui? Eu baixar uma MP3... Qual a infraestrutura que permitirá não tem nem permitido. Baixar MP3 demora 12 horas e é ilegal, Sim. entendeu? Lembra de transferir arquivo por infravermelho? Era ótimo. Então, assim, a gente não consegue nem imaginar o que a tecnologia vai permitir. A gente pode imaginar, em 10 anos, se a tendência de blockchain, essa revolução, na verdade, do sistema financeiro, a reforma do sistema financeiro mundial, ganhar atração, que tem ganhado, isso aqui pode ser um negócio de muitos, muitos, muitos trilhões de dólares. Então, assim, a gente é suspeito, né? Faz parte. Mas nós somos muito, muito, muito animados. E aí você vê esses casos brasileiros, por exemplo, que olha para a tecnologia de uma maneira construtiva, como foi o Banco Central nos últimos anos, construindo o Drex, e olha as coisas boas que tem, e fala, pô, isso aqui pode ser muito interessante para o sistema financeiro local. E bancos como o Nubank abraçaram isso e estão desenvolvendo produtos, entendendo como é que funciona a tecnologia, esse talvez por aí vai. tenha sido um passo claro dos bancos do Brasil, né? O Itaú foi um dos pioneiros nisso, o Nubank também, e os bancos tradicionais todos também, eles estão cada vez mais colocando Bradesco, todos eles, colocando ferramentas para as pessoas terem acesso não só ao Bitcoin, mas a diversas altcoins e stablecoins, por aí vai. Thiago, o Pedro pintou um cenário aqui em que, na visão dele, o Bitcoin tende a se valorizar no longo prazo, conforme ele vai se institucionalizando. A gente está falando de adoção por empresas do setor financeiro bastante tradicionais, eu acabei de citar algumas delas aqui no Brasil, também por bancos centrais, e nos Estados Unidos agora tem até uma discussão sobre uma espécie de reserva nacional de bitcoins, né, que o Trump tem levado adiante.
Fica uma provocação aqui. A vitória do Bitcoin é justamente o fato dele ser adotado pelo mainstream, adotado inclusive por governos, ou isso é uma espécie de contradição à própria ideia inicial do que é o Bitcoin? Eu acho assim, a descentralização do Bitcoin... Se o valor dele depende das instituições Então, que ele nasceu para vamos pensar, né? assim, que nem o Pedro falou do ouro, né? O ouro é muito fácil porque você não precisa entender nada de tecnologia. Você pegou uma barra de ouro na sua frente, pesou... Que vale mais do que vale dinheiro. X e você tá tranquilo. Putz, eu tenho X em ouro ou em joias. A questão do ativo digital é que você precisa minimamente entender o que é um código, o que é uma blockchain, para você dar valor a isso, né? Acreditar. Então, assim... Entender uma conceituação que é deveras complexa, inacessível para a maior parte das pessoas, convenhamos, para conseguir trocar uma unidade monetária por aquele ativo. Então, né? eu acho assim, puramente falando do Bitcoin, ele foi um código criado que, cara, é sensacional. É um ativo digital inestimável a preço de valor. Então, a partir do momento que começou com as pessoas, os incumbentes que trabalharam muito com o Bitcoin, né? Teve até as coisas não tão legais do passado, mas assim, quando todo mundo começa a entender dessa tecnologia e como ela funciona, por isso que grandes bancos, grandes instituições, inclusive governos, passam a olhar ele e falar, cara, se eu tiver que ter uma reserva de ouro de X bilhões, onde eu vou guardar esse ouro? Uma reserva digital é muito mais simples, você consegue transportar. Então, assim, você tem várias vantagens de ter uma reserva de valor digital. E eu acho que, basicamente, assim, a tecnologia, ela provou isso. Então, o mercado, como o Pedro é especialista mais nisso, entende dos valores, é o seguinte, quanto mais gente entender que esse ativo tem valor, todo mundo quer ter um pedaço. Fala, putz, esse negócio vai valer muito. Então, a tendência é que ele se valorize cada vez mais. Então... Que daí, na prática, você tem BlackRock, Itaú, Nubank, etc., fazendo propaganda, né? Eles falam, beleza, vem para esse ativo e, claro, ganho minha parte com isso aqui também, né? Isso acaba... E oferece um serviço, né? Porque, assim, a tecnologia, a beleza da tecnologia é que ela permite a posse do ativo diretamente. Coisa que não existia antes. Você sempre precisou de um intermediário de confiança que te cobra para fazer aquilo, mas também te limita, né? Então, na sua origem, é a liberdade máxima, né, do ser humano, que ele detém a posse, né, o controle daquele ativo e ele custodia, sob sua conta e risco. Né? Os casos que a gente começou a conversa aqui de bitcoins que sumiram ou de pessoas que perderam as chaves privadas ou tiveram problemas com seus hard drives e tudo mais... Perdeu, acabou. Não tem 0800 para você ligar e falar reseta minha senha. Não tem aquele botão lá, esqueci minha senha, entendeu? Perdeu. Se alguém achar, pode ser que ela consiga ter acesso. Se ninguém achou, acabou, né? É uma doação que você fez para a comunidade de Bitcoin. Sim, você vai beneficiar todos os demais que continuam. Você diminui o Bitcoin em circulação. Os ETFs, os produtos que a gente oferece, os bancos oferecem, eles trazem esse questão de custódia profissional, a garantia do banco, da governança, do capital do banco e tudo mais, e que se por acaso você não tem como perder a senha, mas também você não está com a posse do ativo. Você está com a posse de um valor mobiliário que está envelopando aquele ativo. Né? Então, assim, são etapas do mercado. Assim, não dá para a gente imaginar que... E essa é uma conta assim, meio aproximada, mas se você somar todos os ativos do mundo, é em torno de 800 a 900 trilhões de dólares. Tá? Então, soma tudo, né? Valor de empresa pública listada, dívida, cash, né? Dinheiro, propriedades privadas, imóveis, fazendas, arte, tudo, né? Em torno de todos os imóveis do mundo, em torno de 900 tri. O criptoativo é 3 contra 900, né? Então, assim, se você quer ganhar, se você quer virar esse jogo, o dinheiro vem daqui. Então, você, assim, não tem como. É meio que... Precisa haver uma interseção. É uma intersecção, né? E a intersecção, você tem regras nos países, você tem um funcionamento normal das coisas e que... Eu não sou muito da crença revolucionária, o negócio tem que acabar com tudo, abaixa todos os governos. Eu não sou dessa crença. Sou dessa crença que a junção saudável, ela vai ser... Você não é revolucionário, você é um reformista. Mas mesmo assim, você ainda vai poder. Se eu quiser guardar em casa o ativo, eu guardo. Entendeu? Mas aí vai do gosto de cada um, entendeu? Eu não guardo nada em casa, eu não gosto. Eu não tenho um pedaço de ouro lá, eu não tenho dinheiro dentro de casa. Eu confio em instituições, entendeu? Que funcionam minimamente e também não gosto de correr o risco de perder.
Né? Você falou das instituições, eu queria pegar isso como um gancho e introduzir aqui na conversa também o Michael Saylor. Essa é uma dúvida muito honesta que eu tenho, assim. Quando a gente está falando de ativos em circulação, sei lá, dólar, a gente vai falar de reserva de valor e unidades monetárias, né? Geralmente, esses ativos eles vão ser controlados, regulados, existe um maior controle social sobre eles. O Bitcoin, por natureza, não. Ele é 100% descentralizado. Hoje, a gente tem olhando para as grandes concentrações de Bitcoin, o Satoshi, né, que é uma figura algo etérea, mas bastante viva nesse sentido, porque, de fato, ele está com os Bitcoins, a Binance, a maior corretora criptoativa do planeta, e agora o terceiro maior detentor é o Michael Saylor por meio da MicroStrategy, que basicamente fez um all-in com a empresa ali no Bitcoin. Eu fico pensando se isso não configura um risco. Primeiro, para a própria MicroStrategy, caso haja uma perda de valor repentina ali, que pode quebrar a empresa. Mas, enfim, minha preocupação não é com a MicroStrategy, mas com o Bitcoin especificamente. Se um caso desse, uma empresa que faz um all-in no Bitcoin e eventualmente quebra por conta de uma volatilidade, se isso não poderia causar uma espécie de trauma para a comunidade, sabe? Ou mesmo para o ensino para o didatismo necessário para espalhar a palavra das criptoativas. É que eu acho assim, até voltando um pouco da adoção, né? Eu acho que a adoção e o valor está tão alto porque você tem instituições e empresas que conseguem oferecer a tecnologia, o Bitcoin, para o público, sem ele precisar entender nada de carteira, Web3, chave privada. Só que existe o risco porque existe um gestor, como o ETF, para poder fazer essa gestão. Então, assim, a descentralização do Bitcoin, ela é tremenda, né? Então, tipo assim, por mais que você tenha aí 3 grandes players... É um número muito alto. É muito alto. Então, assim, para alguém conseguir atingir 50% desequilibrar o mercado, ainda tem muita coisa. Pode acontecer, mas aí é aquele negócio assim, é muito dinheiro, né? Quem vai ter essa capacidade financeira de fazer isso? Então, assim, eu acho que é importante as instituições, as empresas terem... O número mais recente que eu lembro, acho que é do Michael Saylor, eu lembro em real, 240 bilhões de reais. Ele tem 450 mil bitcoins. 450 mil bitcoins a 100 mil dólares dá 45 bilhões de dólares. Vezes 5, 6, vezes 6, dá os quase 300 bilhões de reais em muita coisa, Bitcoin. mas é muito menos do que o tamanho do mercado. Né? Mas vale lembrar, assim, a mineração, né, a atividade de mineração é separada da atividade de detenção dos ativos, né? Não é porque ele tem um ativo que ele consegue exercer influência na mineração de blocos e na validação de transação. Tá? Então é uma separação entre voto e poder econômico, entendeu? Ele só tem o poder econômico, ele não tem o poder de influência na rede, né? O poder de influência na rede é exercido através dos mineradores, que são espalhados pelo mundo inteiro. É uma quantidade absurda de capacidade computacional empregada para essa rede e que é remunerada através da emissão das redes. Eu acho que é meio que natural que vai concentrando, assim, porque nem todo mundo tem essa vontade ou conhecimento e a segurança de interagir direto com a blockchain, comprar e guardar chave privada e fazer cold wallet e tudo mais. Então você vai ter esses veículos, MicroStrategy, Binance, Itaú, Hashdex e todos mais aqui que fazem esse serviço e ao mesmo tempo dá acesso ao ativo como forma de investimento, né? Sim. E aí essas entidades vão concentrando bitcoins, vamos dizer assim, dentro do seu arcabouço. Mas também tem a questão de custodiantes, de diversificação de custodiante, diversificação regional, tem um negócio que é multi-assinatura, tem um monte de detalhes técnicos assim que assim, obviamente que se o Michael Saylor fez uma aposta da MicroStrategy, fez uma aposta arrojada, se ele tiver errado no Bitcoin, isso aqui deixar de ser adotado por qualquer razão, a gente fala isso, né? O Bitcoin vai ser ou enorme ou vale zero. Ele é a gente acha que cada dia que passa ele está indo para o caminho de ser enorme, né? 16 anos de vida é um dos comprovantes, assim, vamos dizer assim, né? É muito difícil, né? Ele aguentou 16 anos funcionando perfeitamente, pouquíssimos problemas na história. Como peça de engenharia. Como peça de engenharia. É uma coisa brilhante. E quanto mais... Isso é um conceito de tecnologia muito interessante, né? Que quanto mais tempo uma tecnologia sobrevive,
ela vai sendo testada por os mais diversos problemas, aumenta a probabilidade dela continuar existindo. Tá? Então ele vai ganhando robustez, né? Então vai ganhando robustez, vai ganhando perpetuidade, assim, vamos dizer assim, né, a tecnologia. E o Bitcoin é o maior de todos, né, dentro do contexto de blockchain. Então, assim, se ele tiver errado, obviamente que vai pagar a conta porque tomou uma... Mas a gente acha que está ao contrário. Ele é um cara extremamente inteligente, foi a fundo, né? Quem gosta de aprender sobre Bitcoin, recomendo que ouça todos os vídeos, todos você vai passar a vida. O cara tá todo dia na imprensa, alguns vídeos dele, e ele ajuda também a esclarecer, a visualizar para as pessoas o que significa o Bitcoin, para que veio. E por enquanto eu acho que ele está na ponta contrária. Eu acho que tem grande chance desse cara ser um dos caras mais ricos do mundo, se não for o mais rico do mundo, e se a gente tiver certo no que vai acontecer com o Bitcoin. Blockchain e criptomoeda não é só Bitcoin, né? A gente tem um monte de outros ativos e aí tem todo aquele universo, desde as altcoins mais tradicionais até as meme coins e a sua absoluta volatilidade, golpes praticados, né? Tem todo um cuidado que precisa ser tomado com aquilo ali, mas eu tenho uma dúvida sobre até onde vai a extensão disso e se um criptoativo passa a concorrer com outro na visão de vocês quando o investidor está olhando onde ele vai botar a grana dele. Tem espaço para tudo isso? Olha, dois, por favor. Como qualquer tecnologia emergente, né, e é uma tecnologia open source, código aberto, a inovação é assim, espetacular, né? Então, assim, tem muita criação e destruição de tokens e projetos, e qualquer um, né, a rigor, pode copiar o código do outro e deploy, né, ou lançar um contrato inteligente numa rede e tentar uma solução parecida. Mas tem algumas coisas que a gente vê que começam a ganhar um certo tamanho, uma certa defesa, né, essa questão da tecnologia, que quanto mais tempo, né, os projetos sobrevivem ou funcionam bem, ele vai ganhando longevidade. Então, todas essas coisas, Mas, assim, a rigor, vão ter bilhões de tokens, tá? Porque... E até um passo atrás, assim, do jeito que a gente olha lá, existe o Bitcoin, tá? Existe o resto. Bitcoin é um bicho à parte, né? E o que você pode fazer... Existe, assim, o Bitcoin com B maiúsculo, o Bitcoin com B minúsculo, né? O B minúsculo é o Bitcoin, é o ativo nativo da rede. Bitcoin com B maiúsculo é o nome da rede. A outra, o segundo maior criptoativo é o Ethereum, né? A rede chama Ethereum, a moeda nativa daquela rede chama Ether. O que você consegue fazer na rede do Bitcoin? Mandar, basicamente, né, você consegue já fazer algumas outras coisinhas, mas está bem incipiente, mas basicamente a única coisa que você consegue fazer naquela rede é mandar Bitcoin de um endereço para outro, mais nada, tá? É só isso que a rede sabe fazer, e ela faz isso muito bem, de maneira descentralizada, extremamente segura. O Ethereum nasce depois porque ele olha essa arquitetura e fala, pô, dá para fazer mais. E ele traz esse conceito que o Thiago contou de programabilidade, que através de contratos inteligentes. Uma das coisas que o contrato inteligente permite fazer dentro dessas redes é você criar outros ativos dentro daquela rede. E aí, como eu falei, são tecnologias abertas, são tecnologias chama permissionless, né? Você não precisa de permissão para usá-la. Qualquer pessoa no mundo pode usá-la. Então isso abre, se a gente criar o token de cachorro aqui, ou o token do nosso encontro de hoje aqui, a gente vai criar em 1 segundo, entendeu? Mas também ele morre em 1 segundo se não tiver adoção, se as pessoas não utilizarem, né? Então, o que eu quero dizer com isso é que podem existir inúmeras coisas, mas você tem 2 blocos, que é o bloco da infraestrutura, tá? Que são os Ethereums, Solana, Cardano, Avalanche, que a infraestrutura são os trilhos financeiros programáveis, vamos dizer assim, né? E você tem as aplicações que rodam em cima, que são esses contratos inteligentes, entendeu? Num lado da arquitetura, a nossa visão é que não tem espaço para muitos, tá? Vão ter algumas, a gente ainda nem sabe ainda se o Ethereum vai ser o grande vencedor, ou se vão ter nichos, mas na nossa visão não cabem muitas, tá? Por várias razões. Mas no lado das aplicações, e as aplicações, conforme a infraestrutura ganha escala, rapidez, sofisticação, que é o que está acontecendo, e o Ethereum já tem 10 anos de existência,
as aplicações que surgem em cima começam a serem mais sofisticadas, a exigirem mais performance das blockchains. E quando a infraestrutura está preparada, as aplicações é explosão de surgimento de coisas, entendeu? Então, aqui dentro do campo das aplicações, é o infinito, cara, de coisa. É um negócio absurdo, assim. Então, porque permeia todas as verticais da sociedade. E os primeiros movimentos que a gente viu, e lembra, isso aqui ainda, mesmo tendo 16 anos o Bitcoin, plataforma de contrato inteligente ter 10 anos, a mais antiga, é uma tecnologia emergente ainda, em fase de tentativa e erro, de muita coisa. As primeiras manifestações que a gente viu foi NFT, por exemplo, que é um conceito de tokens não fungíveis, né? Você traz o conceito de token não fungível. A primeira manifestação que se deu é arte digital, mas é muito mais do que a arte digital. A digital é só uma manifestação do que um token não fungível pode oferecer. A outra foi o primeiros indícios do sistema financeiro da internet, que é finanças descentralizadas, que é um pouco da inspiração do Drex aqui no Brasil. Sim. Você tem softwares que rodam dentro dessa rede que, com pequenas linhas de código, executam funções que o sistema financeiro tradicional executa com prédios e estruturas gigantes e pessoas. Entendeu? Então, você tem esses primitivos que chama funcionando dentro dessas redes. E agora nós estamos entrando numa fase que é a fase da tokenização de ativos alheios à rede. Mas qual que é a vantagem da tokenização? Você está trazendo uma arquitetura financeira, eu já vou passar para o Thiago, que é global, 24/7, mais barato, mais ágil, programável, não tem silos, é melhor que a atual. E uma tecnologia só se sustenta se ela entrega algo melhor do que... Desempenho, eficiência e bom custo. É isso. Eu vou deixar ele conhece... Vou complementar um pouquinho mais, dando caso real, a gente tem conversas com o departamento de trânsito, porque, por exemplo, o seu carro, você tem o documento dele, mas depois que ele é vendido, o segundo ou terceiro dono você já não sabe mais quem é. Então, às vezes, você não tem uma provenância de saber daquele ativo físico, que é um carro, uma moto, onde ele circulou, quem foi proprietário, porque a partir do momento que muda de dono, o sistema lá do governo ele vira a chave e você não fica com esse histórico do que aconteceu, ou da sua casa, do seu imóvel. O caso ainda, o cartório, matrícula de imóveis, ainda de uma forma física, você ainda consegue, mas assim... Aquele processo que é super simples, fácil, barato de fazer, que é a matrícula de imóvel. Então a ideia, por exemplo, é o quê, né? Vamos dar um exemplo prático. Então hoje, um Tesla, por exemplo, você já liga ali com cartão, né? Não é mais chave. Então, por exemplo, um cartão desse ele pode validar sua identidade, se você está habilitado, se o carro é seu, não, ligar... você tem várias outras formas, seja na transferência, na compra do veículo, ou seja na própria utilização dele, que você vai conseguir, com a tecnologia blockchain, manter todo o histórico do que está acontecendo em tempo real, de um custo acessível, né, que não seria, como no passado, para você ter os mainframes para fazer isso, seria absurdo, e dar mais transparência e segurança para todo mundo. É o que vai acontecer? Cara, tecnologicamente já é possível ter. Tenha vontade, quem política... que joga contra? Então, é que acho assim, é uma ruptura muito grande, não só de jogar contra, tem uma questão de educação e entendimento, né? Porque vamos pensar assim, quem não estuda tecnologia, quem não tem muito interesse para isso, acaba tendo desconfiança, complexidade de entendimento, então acaba tendo barreira natural que é entendimento, entendeu? Porque eu acho assim, as gerações novas, entendendo como a blockchain é importante e ela aplicada, como o Pedro disse, as aplicações são infinitas. Uhum. A tendência é que tudo vá para isso, né? Eu até brinco que o cartório, por exemplo, é a primeira blockchain do mundo, porque ele que registra tudo de forma transparente, só que, cara, é arcaico. Na verdade, o jeito de você explicar uma blockchain é que ela é um cartório público auditável, né? É um jeito, é uma base de dados. Isso é uma boa comparação do ponto de vista da simpatia da adoção das pessoas. Cartórios não são instituições muito populares. Não, mas cobram taxas, né? Mas eu entendo, claro, sim, tô brincando. E acho que assim, o que é como o Pedro disse, do Bitcoin e das altcoins que tem por aí, né? Existem mais de 20 mil moedas que não têm conexão com a vida real, então são meme coins, as tecnologias que as pessoas criaram, mas agora quando você fala que as instituições começam a criar ativos, né, a tokenização de ativos, é o seguinte, são aplicações reais utilizando a blockchain
que passam a ter valor. Então, o que vem daqui para frente, isolando o blockchain, o Bitcoin como a primeira moeda e a reserva de valor, é o quê? Existem várias oportunidades que aí precisa ser estudado o projeto, a infraestrutura, qual é o conceito, para que aquilo vai ser utilizado, que tende a surgir novas aplicações que a gente ainda não... Como o Pix surgiu, novas aplicações vão surgir. E assim, quem estiver acompanhando isso tem grandes oportunidades de ver. Agora tem que tomar cuidado, porque às vezes tem muita promessa também que não tem lastro, né? Então aí é sempre muito estudo e entendendo que a tecnologia, ela permite várias coisas, mas não quer dizer que vai ter um múltiplo XYZ como investimento. Tem que olhar na base qual é o caso de uso, qual o problema que aquilo resolve, né? Queria fechar a nossa conversa justamente tocando nessa questão do espaço de um criptoativo, a gente pode falar do Bitcoin ou qualquer outro, na carteira das pessoas. Vocês devem ouvir esse tipo de pergunta o tempo todo, né? Pedro, Thiago, quanto que eu me exponho ao Bitcoin? Isso vale para qualquer ativo do mundo, depende da sua estratégia, depende de quanto tempo você precisa daquele dinheiro disponível e depende da sua personalidade como investidor. Ainda assim, o processo de maturação ongoing do Bitcoin e a volatilidade natural, né, que a gente já conhece do ativo, impõe dificuldades a mais. É diferente de você comprar um CDB que o seu gerente te ofereceu, né? Como que vocês, pessoalmente, fazem isso? E que tipo de conselho vocês costumam dar para as pessoas quando elas perguntam quanto me expor a criptoativo? Queria começar com você, Thiago. Eu acredito assim, uma coisa é reserva de valor sem volatilidade, que é o renda fixa, o que cada um, pessoalmente, na sua renda familiar entende que ele tem que guardar de uma reserva CDB ou em moeda fiat, como ele preferir. E aí, a partir do momento que ele quer correr um certo risco, o tamanho da carteira que ele achar adequado, eu acho que o Bitcoin e as altcoins e as moedas, elas são uma excelente oportunidade, porque assim, muitas pessoas que investem também em bolsa acabam investindo em setor, banco, varejo, saúde, e acabam também não entendendo a fundo qual empresa de fato eles estão investindo, entendeu? Então, eu acho que assim, no caso do Bitcoin, ele é uma alternativa saudável e aí cada um tem que entender quanto que ele quer se expor à volatilidade para poder ter um ativo que oscila de preço. Mas como oportunidade de ganhos extraordinários ou como uma reserva de valor para, sei lá, comprar um carro, uma casa, pagar faculdade? Eu acho que assim, a médio e longo prazo são ganhos de alto retorno, né? Acho que se você pegar nos 16 anos, eu não fiz essa comparação com o CDI, mas acredito que o Bitcoin bate... Então, assim... Pior que bater o CDI nesse país não é pouca coisa. Então... Poucos gestores conseguem. Maratonista, né? Então, eu acredito que existe ainda um espaço grande de crescimento do Bitcoin, mas não de curtíssimo prazo, por mais que os Estados Unidos estejam falando, assim... eu acho que tudo demora, pode acontecer, né? Claro que tudo pode acontecer para absolutamente todos os ativos do mundo, mas o Bitcoin é um caso à parte, né? Pedro? Eu coloco 2 pontos aqui e é o nosso dia a dia, né? E da mesma maneira que eu separei, existe o Bitcoin, existe o resto, né? Do ponto de vista de tese de investimento, dos fatores de riscos que você está exposto, no curto prazo ainda tem muita volatilidade, mas são diferentes as teses, tá? Tem muita coisa. A infraestrutura é uma coisa, o Bitcoin é a reserva de valor emergente, as aplicações, né, os drivers de valor no longo prazo, quando isso ganhar adoção e funcionar direito, vão ser inerentes à atividade que aquela aplicação... Tá? Então você tem uma diversidade enorme de fatores de risco para você se expor aqui. A gente recomenda, vendendo meu peixe aqui, uma exposição através do índice, tá? Que é o que a gente criou, né? Que para 95% das pessoas e uma exposição de 1 a 5... E o que todo mundo foi fazendo depois. Mas é porque não é uma coisa nossa. A gente só teve a visão de enxergar que isso ia acontecer em cripto também. Mostra justamente a Mas validade. o mundo inteiro está caminhando para cada vez mais fazer investimentos passivos, tá? Você vê muitos gestores ativos, o mundo inteiro, em todas as classes de ativos, consistentemente não conseguindo bater os índices, né? E principalmente quando você adiciona
taxa de administração e taxa de performance, a situação fica pior O ainda. ETF já é metade do mercado americano. Então, o ETF já é metade. Então, essa mesma tendência está acontecendo em cripto. Só que como o cripto está numa fase anterior de adoção, os retornos esperados ainda são muito altos, e principalmente comparado com as outras classes de ativos. Perfeito. Então, assim, a gente fala, olha, para 95% das pessoas, não inventa. 1 a 5%, dependendo do seu apetite de risco. Você, obviamente, tem que fazer todas esses cálculos aí de vou precisar do dinheiro ou não. Isso aqui é um ativo de volatilidade ainda. Então, assim, você tem que saber disso antes. Né? Porque senão, na hora que vem a volatilidade, provavelmente você não vai aguentar. Você vai ter dor de barriga. Entendeu? E vai fazer provavelmente uma decisão errada. Sabendo disso antes, você calibra tudo direitinho, de 1 a 5% das nossas visões, e através de um índice que vai representar a média do mercado. Tá? Hoje o nosso índice tem ainda 80% e 75% de Bitcoin. Tá? Então é uma exposição muito grande a Bitcoin. O Bitcoin é a tese mais consolidada, e a gente acha que vai muito longe ainda. E você ainda tem esse resto de 25% de exposição que vem crescendo no tempo, conforme todo esse resto que a gente comentou aqui vai se desenvolvendo. Essa a gente acha que é a maneira mais justa e fácil para 95% da população. Se você já está um pouco mais avançado, aí a gente recomenda descer, vai procurar um projeto ali, tem temas, tem a gestão ativa. Aí você começa, ou mesmo você procurar seus projetos e fazer direto. E, sim, mas aí depende entra da sua relação. Da sua relação, né? Mas assim, sobre sua conta e risco, porque se entenda que isso aqui é um negócio de estágio inicial, tem mortalidade alta, tem fraude, né? O benefício de um índice é que ele filtra muito disso, né? Então, você... tem mudanças, você entendeu? Aí é como se fosse empresa, você tem que saber o que está acontecendo na Cosan, o que está acontecendo na Petrobras, agora trocou o governo atual vai mudar a política da empresa, aí o valor cai, aí vai usar a empresa para um fim que é diferente do que os acionistas anteriores estavam prevendo, aí você entra praticamente nas mesmas coisas, com o benefício de ser tudo público e uma explosão de coisas. Então, tem uma mortalidade muito alta. De novo, de 1 a 5%. Não banque o Michael Saylor. A gente acha que não é para 95% da população fazer isso, 99%. Tá? Perfeito. E esse seria... Só que só aqui já tem muito retorno. Esse que é o... Sim. Por isso que ainda é muito interessante. Porque se esses 5% repetirem o desempenho dos últimos anos, cara, você se deu muito bem. Seu retorno se você comprou um errado... Mas se você se zerar, se der um chabu gigantesco... Você não perdeu o seu patrimônio. Lembra do banco imobiliário, né? Você tem que voltar para casa. Exato. Ninguém quer. Ninguém quer, você não quer. Perfeito. Pedro, muito obrigado, viu, pela participação. E Thiago também. Obrigado. Excelente conversa. Voltem sempre, portas muito abertas aqui. Para você que está nos acompanhando, não esqueça, por favor, de se inscrever no canal, deixar os seus comentários aqui. As avaliações são super importantes. E a gente volta, claro, com mais conteúdos aqui no Invest News e na série Investir para Viver. Obrigado.